Começa agora na Novo Tempo, a Bíblia ao ponto. Muito bem, estamos de volta mais uma vez, a Bíblia ao ponto, a palavra de Deus aqui para a gente estudar, aprender e, claro, para colocar no nosso coração e nas nossas ações também. Seja muito bem-vindo, pastor Wellington Almeida, mais uma edição, já estamos na 9ª edição, no 9º programa, já está com gostinho de saudade, não é, pastor? Esse programa, essa série de estudo bíblico, ele tem um propósito e o propósito está se cumprindo, porque estamos finalizando o estudo já na semana que antecede a Semana Santa. Verdade. Então, a ideia foi exatamente trazer o ouvinte, despertar o interesse para o estudo da Bíblia, para que a Semana Santa seja para ele uma celebração daquilo que ele compreendeu ao estudar a Palavra de Deus. Que bênção. A Semana Santa tem um tema interessante, né? Marcas de Cristo, né? Verdade, vai continuar aprendendo um pouquinho mais sobre Jesus. Exatamente. E Jesus é o tema central da Bíblia, mas o tema de hoje, comenta pra gente. É a esperança de todos nós, a segunda vinda de Cristo. Esse tema, de alguma maneira, ele integra interesses de diversas religiões. E é a esperança de todos nós, ou pelo menos daqueles que creem que Jesus vai voltar. Tá certo, então, pastor. Para começar, convido o senhor a fazer uma oração aqui para nós. Então. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela esperança e promessa da tua breve vinda. Nós vamos estudar esse tema nessa manhã. Eu peço sabedoria dos altos céus, iluminação do Espírito Santo, para que daqui da rádio e os ouvintes que estão nos atendendo agora nesse momento, através da transmissão, possam compreender esse estudo, aceitar como verdade e valor para a sua vida e, melhor do que isso, se preparar para o encontro com Cristo Jesus. Eu te peço esses favores em nome de Jesus. Amém. Amém. E para você que está ouvindo a nossa programação, você é nosso convidado, sabe que você pode estudar e receber esse PDF com todos os textos bíblicos bem marcadinhos, com todos os tópicos essenciais desse estudo. Então é só pedir agora, eu quero Bíblia ao ponto. E nós podemos também enviar para você o áudio dos estudos que já passaram. O podcast, isso mesmo. E é o link, aí você vai clicar lá, vai poder acessar e ouvir os demais estudos. E Aline, que aí hoje, como é o estudo final dessa série, eu vou disponibilizar para os ouvintes o PDF completo, porque alguém pode ter perdido no transcurso, né, perdeu alguma dessas lições. Eu vou colocar à disposição do programa a lição completa de número 1 até a última lição que estaremos estudando. Perfeito, okay? Eu já quero, pastor. Pronto. Eu já quero. E se você também quer, só pedir, olha, eu quero Bíblia ao ponto. E nós vamos enviar para você já o link do podcast e vamos enviar também para você esse PDF completo de todos os estudos e textos e trechos da Palavra de Deus. Pastor, e o tema de hoje, então, é incrível. Pronto, vamos falar de uma promessa. Essa promessa, lá em São João 14, 1-3, é uma promessa vinda da própria boca de Jesus. Então, eu podia até terminar o estudo nesse primeiro texto. Quer ver? Leia aí para mim. Pastor, só um detalhe. Nós vamos ter uma enquete hoje também. Ah, tem? E já deixamos aqui. Pronto. A enquete relacionada justamente à volta de Jesus. Quando Jesus voltar, quem é que vai ver? Quem é que vai conseguir ver? Nós tivemos aqui um ouvinte, já participou com a gente, foi o Murilo, e ele disse, olha, eu acho que todo mundo vai ver. Pronto. Será? Vamos responder durante o nosso estudo. Legal. O primeiro texto, João 14, 1-3, é uma promessa extraordinária e que, como eu disse, poderia colocar um ponto final no estudo dessa manhã. Você pode ler para mim? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Pronto, essa promessa foi o próprio Cristo que fez. Então ele está asseverando de que ele vai voltar, de que ele foi preparar um lugar e que vai voltar. Por isso que é um exercício de fé. Se você crê em Jesus, implica entender também que você precisa acreditar na sua segunda vinda, porque é uma promessa da própria boca dele. Agora tem um certificado profético da volta dele, que eu achei interessante trazer aqui para o estudo, Aline, que está em Atos 1, versos 10 e 11. Você pode ler, por favor? Posso sim. Vamos ler. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Pronto, agora é um anjo falando. Já vimos aqui Jesus falando a respeito da sua vinda. E agora
Anjos falando. O que acontece? O contexto dessa narrativa aqui tem a ver com a ascensão de Jesus. Ele já havia ressuscitado, passou um período de tempo com os discípulos na terra, e nesse contexto de Atos ele está ascendendo aos céus. E é nesse momento que essas palavras são ditas aos discípulos. Eles estão olhando Jesus subir. Ele subiu de que forma? Visível e humana. Ele esteve com os discípulos, comeu com eles. Então não era um espírito, era alguém de forma humana. E ele, da forma como ele subiu, por isso que eu falo com certificado profético aqui, do jeito que ele subiu, do jeito que ele foi assunto ao céu, é desse jeito que ele virá. Então ele foi de forma corpórea, visível, ele vai voltar de forma corpórea e visível. Ok? Então, é uma primeira promessa da parte de Jesus, segunda, uma garantia e uma promessa da parte também dos anjos ao confortar os discípulos sobre a sua ascensão e futura vinda a essa terra. Como é que ele vai vir? A vinda é visível? Vamos lá, só para confirmar essa citação de Atos, eu trouxe Apocalipse 1,7. Você pode ler, por favor? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o transpassaram. Pronto. Respondeu a enquete. Respondeu a enquete. Vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o transpassaram, ou seja, mesmo que viveram antes e depois dele, e especialmente os que o traspassaram. Aqui uma figura alusiva aos soldados que feriram a Cristo com a lança, também esses o verão. Então, todo olho o verá, de forma que a vinda dele será visível e vem com as nuvens, da forma como ele subiu. Interessante linkar esse texto de Apocalipse 1,7 com Atos 1, 10 e 11. Ok? Agora, a vinda dele Veja, eu costumo dizer o seguinte, nós temos condição de saber o tempo, mas não sabemos a hora. E não é a mesma coisa. Tempo e hora não é a mesma coisa. Tempo é as circunstâncias na Bíblia proféticas que apontam para a vinda de Jesus. O dia e a hora nós não sabemos. Mas ela será de forma repentina e inesperada. Mateus 24, 27 declara isso. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Pronto. Como um relâmpago? Relâmpago, não passa despercebido. Em seguida, ao relâmpago vem o quê? Trovão. Então, é algo que não vai ser passado despercebido, ok? Visível, todo olho verá, como se vê um relâmpago que sai do Oriente ao Ocidente, ou seja, essa é uma forma descritiva de que todos na Terra verão a volta de Jesus. Incrível, complementando, né? Exatamente. E respondendo mais uma vez a nossa enquete. E olha, é importante um preparo para isso. Por isso que Mateus 24, 44, logo em seguida esse texto que você leu aí, de Mateus 24, 27, fala da necessidade de estarmos preparados para esse dia. Vamos ler. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Interessante, né? Fazendo uma analogia com o relâmpago. O relâmpago você não sabe em que momento ele vai acontecer. Mas como está em tempo de chuva, ele pode acontecer, entendeu? O relâmpago não acontece em pleno sol. Então tem circunstâncias que favorecem a eu estar preparado para um possível relâmpago e trovão. Há sinais. Sinal de chuva, nuvens escuras, nuvens pesadas. Então, é esse contexto profético que nós vivenciaremos antes da volta de Jesus. Eu conheço o tempo, mas não sei a hora do relâmpago. Entendeu? Então, o momento que estamos vivendo hoje, profeticamente, é de nuvens escuras. Vai ter chuva. Quando é que vai acontecer o relâmpago? Não sei. Mas esse é o ambiente favorável para o relâmpago acontecer. Então, esse tempo que estamos vivendo, nós vamos já falar dos sinais aqui, são tempos favoráveis para que a volta de Jesus possa acontecer. Eu sei o dia e a hora? Não sei. Mas o tempo é favorável para que aconteça a qualquer momento. Por isso que eu tenho que estar preparado, porque se o relâmpago vier, em seguida vem o trovão, eu não preciso ficar assustado, considerando que eu estou esperando. Interessante. Entendeu? Gostei, para não ser pego de forma inesperada. Né, como diz o verso. E olha, Mateus 24, versos 5 a 7, fala dos sinais. É interessante que você lê esse texto, Mateus 24, versos 5 a 7. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares.
Porém, tudo isso é o princípio das dores. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Interessante que esses sinais aqui, me parece que eles já mapeiam uma notícia de jornal hoje, né? Você ouve na rádio, vê na televisão esses sinais acontecendo. E olha, primeiro, muitos vindo em nome de Cristo, mas enganaram pessoas. Outros, esse sinal aqui de que virão em nome de Cristo é um sinal interessante, viu? Eu trabalhei, aliás, Aline, que eu fiquei devendo aqui para a rádio, devendo porque foi uma opção mesmo. Vou anotar, então. Anote aí. A gente pode marcar depois um estudo sobre a Igreja Verdadeira. Ela faz parte dessa série de estudos A Bíblia ao Ponto. Mas pela dinâmica do tempo da programação, que aqui é 25 minutos, eu não teria como apresentá-lo nesse tempo. É um estudo que ele elucida muito essa questão do cristianismo. Será que todo cristão vai ser salvo? Da enganação. Entendeu? Que existe. Porque, olha, é enganação, porque, veja, esse texto está dizendo, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Ou seja, muito mais do que dizer que é cristão, ainda vai vir pessoas dizendo que é o próprio Cristo. Então, o assunto é bem sério, bem complexo, mas a gente poderia trabalhar isso em outro momento. Outro sinal, guerras, rumores de guerras, que mais? Nação contra nação, reino contra reino. Terremoto, fome. Isso aqui já está no jornal. Isso é uma comprovação profética de que o anúncio para o tempo é de chuva. São as nuvens escuras já anunciando. Já anunciando. Um outro ponto aqui, falsos profetas enganaram a muitos. Esse tema aqui é extraordinário, viu? Está no estudo da Igreja Verdadeira, que eu não apresentei aqui. Como é que eu vou saber se o pastor é verdadeiro ou o pastor é falso? Vou deixar só o spoiler aqui de curiosidade. Dá para saber, pela Bíblia. Dá para saber. A Bíblia aponta os sinais. Como identificar um profeta verdadeiro de um profeta falso? A Bíblia aponta, mas não é o estudo de hoje. Aquele, porém, que persevera... outro detalhe interessantíssimo. O amor se esfriará de quase todos. Eu acho que esse é o sinal mais dramático do tempo do fim, sabe? E que a gente está experimentando nos dias de hoje, né? Pai contra filho, filho contra pai, esposo contra esposa, enfim. Há um arrefecimento da intensidade desse amor na humanidade e um esfriamento, né, desse sentimento para com o próximo. Então são sinais. Olha, Paulo também ele descreve, esses sinais aqui, foi o próprio Cristo falando. Agora Paulo fala em 2 Timóteo 3, 1-4, outros sinais. Dá uma lida aí para nós, por favor. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Olha, os sinais que você leu aí pela Bíblia, eles são muito claros. Eu entendo que eu não preciso explicar muita coisa sobre aquilo que a gente já vê todo dia. Já está descrevendo a humanidade. Exatamente. Agora, o ponto que me preocupa aqui é essa última descrição. E isso aqui é um apelo que eu faço a uma reflexão do ouvinte. Mais amigo dos prazeres que amigos de Deus. Então, que tipo de vida eu estou levando hoje pode ser uma evidência, um sinal da volta de Cristo. Ou seja, se eu estou hoje mais preocupado com meu prazer, a minha vida particular, sem ter uma afinidade, uma amizade com Deus, então eu já sou um próprio sinal do tempo do fim. Esse sinal eu não preciso procurar na televisão, não preciso procurar, está dentro da minha vida, está na minha casa, está no meu histórico. Cuide para que você que é ouvinte da Rádio Novo Tempo e aceita Jesus como seu Salvador, crê na sua breve volta, pense como está a sua relação com Deus, porque uma coisa é você acreditar na volta dele, outra coisa é você estar preparado para isso. Imagine, falando aqui de Belém, à tarde você sai e o tempo está de chuva. Nós sabemos que aqui em Belém, naturalmente, há essa tendência de chover. Mas eu estou preparado para ela? A gente já sai com guarda-chuva? A gente já sai com guarda-chuva? Então, eu já sei que vai chover, mas como é que está o meu preparo para essa chuva? Então, às vezes, com relação à volta de Jesus, é a mesma negligência. Eu sei que ele vai voltar, eu acredito que ele vai voltar, mas estou vivendo sem guarda-chuva. Estou saindo de casa sem a proteção. Estou vivendo sem Deus, sem dar importância a Ele na minha vida. São reflexões que eu faço, porque uma coisa é você acreditar que Jesus vai voltar. Outra coisa bem diferente é que você vai subir com Ele. Entendeu? A fé desprovida da obra, ela é morta. Se você crê, a pergunta que eu faço em seguida é, e como é que está o seu preparo? Se você acredita que vai chover, a pergunta que eu vou fazer em seguida é, e aí, você está com capa de chuva, está com guarda-chuva?
como é que você vai passar por ela? Então, esse preparo tem a ver com a única evidência de que eu acredito na volta de Jesus. Porque se eu acredito e não me preparo, então eu quero ser molhado. Eu vou para a chuva e quero me molhar. Se eu acredito que Jesus vai voltar e não estou preparado, então só tem outro recurso, ou é céu ou é inferno. E aí a escolha é muito mais dramática. Aliás, a negligência ao céu já me coloca no inferno. Interessante. Entendeu? E falando nisso, pastor, nós temos uma revista que tem esse título, Ah, Céu é? ou Inferno. É um novo guia de estudos Olha da aí, Bíblia. que legal. E você pode pedir o seu agora aqui no nosso WhatsApp. Chega na sua casa, de graça. Você vai poder contemplar um pouquinho mais sobre esses caminhos e poder Que fazer legal. a sua Essa aí escolha. eu vou querer, viu, Aline? Tá certo, pastor. Eu vou Interessante esse reservar tema, né? a sua já. Pois é. Tá demais, sabe por quê? Tem um capítulo aqui essencial falando sobre a preparação, sobre a santificação. Pronto, Tá muito boa pronto. essa revista. Aliás, essa o tema da santidade vai fazer parte da minha segunda série de estudos da Bíblia ao ponto. Então, Vou olha, falar já, de já- divindade, vou falar de santidade, vou falar de fidelidade. É um tema interessante, que vai num viés assim da vida prática cristã. Da caminhada, Da da caminhada. jornada. Muito bom. Então peça a sua, 91 80 10 17 76. Só dizer assim, eu quero o céu, e a gente já vai fazer o seu cadastro e enviar gratuitamente para você. Te lembro que você também pode pedir o PDF do Guia de Estudos, que está encerrando hoje. A Bíblia ao ponto dessa série super especial. Já pede seu PDF para a gente enviar também. Mas sim, pastor. Bom, vamos agora a 1 Tessalonicenses. Eu vou dar um salto rapidinho de um tema para outro, embora eu pudesse transformar esse texto que eu vou ler agora com você, ele poderia ser transformado num estudo, entendeu? Que é a respeito dos mortos, da segunda vinda, a primeira ressurreição, a segunda ressurreição. Interessante esse tema na Bíblia. Mas eu fiz assim uma inserção desses dois próximos textos aqui no tema da volta de Jesus, porque eles fazem parte do contexto. Embora, como eu expliquei, seria um estudo à parte. Mas eu espero que o nosso ouvinte desperte o interesse, a curiosidade pelo tema da morte e da ressurreição, porque isso faz parte do enredo, vamos dizer assim, do enredo histórico e profético da segunda vinda. Ok? Ok. Você pode ler aí 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Percebe que essa narrativa está inserida dentro do contexto da segunda vinda? Sim. Então veja só, já aprendemos que todo olho verá. E é tudo no mesmo momento aqui. No mesmo momento. Então Jesus está voltando, veja, vamos tentar aqui no passo a passo do texto. Dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, esse aqui é o momento apoteótico da volta dele, desce dos céus e os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Então veja só, se existem mortos em Cristo é porque existem mortos sem Cristo. Então são duas ressurreições aqui. A primeira ressurreição dos que morreram em Cristo, ou seja, morreram, mas antes de morrer, viveram uma vida de acordo com a vontade de Deus, aceitando a Cristo como seu Senhor e Salvador, ok? E nós vivos, nós aqui, porque Paulo se incluía na condição de estar vivo quando ele estava escrevendo essa carta, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Juntamente com quem? Com os vivos que ressuscitaram. acabaram de ressuscitar. Perdão, com os mortos que ressuscitaram. Isso. Vivo que ressuscitou. Os mortos que ressuscitaram e que creram em Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, o grupo fica bem definido. O morto em Cristo e o vivo com Cristo, juntos, sobem ao céu. O que restou na terra? Os mortos sem Cristo, que não ressuscitaram nesse primeiro momento, E os vivos sem Cristo. e os vivos sem Cristo, que por ocasião da volta de Cristo, são fulminados pela presença dele. Porque o pecador não suportará a glória de Deus na sua vinda. Então, esses mortos ficam nesse primeiro momento. Aí é um outro estudo, milênio. Haverá um período de 1000 anos entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. A Bíblia diz que estes, os que ficaram, não ressuscitaram até que se completassem os 1000 anos. Então aí já Um outro entendimento. um outro entendimento. Mas é interessante, haverá 1000 anos entre a volta A de primeira Jesus e o quê? ressurreição e a segunda ressurreição. Essa segunda ressurreição contempla a vinda de Jesus já com a cidade santa, a Nova Jerusalém. Mas isso já depois do milênio, ok? Ok. Vamos para um texto complementar que fala do juízo dos ímpios. 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9.
Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Pronto. É o inferno? É o isso? inferno, é a destruição do final dos ímpios. É aquilo que eu falei no estudo número 2, ovelhas e cabritos, lembram? Quando Jesus volta, ele vem assentado no trono da sua glória, todas as nações são reunidas em sua presença, e ele separa uns dos outros, como o pastor separa cabrito das ovelhas. Então, no final da história, 2 grupos, cabritos e ovelhas. E ele diz às suas ovelhas, os que estão à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E depois ele olha para os que estão à sua esquerda, que são os cabritos, e diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então percebe, Aline, que no final 2 grupos, um que vai para o céu, a figura representativa ovelhas, e outro que vai para o inferno, a figura representativa cabrito. Nesse texto de Tessalonicenses, nos 2 textos que nós estamos lendo aqui, é a outra maneira de dizer a mesma coisa. Os justos vão para o céu e os ímpios para o inferno. Nesse caso aqui, na última leitura que você fez, está falando da destruição dos ímpios que serão banidos da face do Senhor. Ok? Ok. Bom, agora eu vou dar um outro salto no relato, que é a promessa da nova terra. Apocalipse 21, versos 1 a 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará entre eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém. Glória a Deus. Que promessa extraordinária. Lembra do estudo do criacionismo que eu apresentei aqui? Da nova terra. Na nova terra. Eu acho que era não sei se foi contigo ou foi comigo. Foi contigo, criacionismo, né? Por que é importante acreditar em Jesus, em Deus como Criador? Porque bem aqui ele está falando que vai criar novos céus e nova terra. Então, o criacionismo é uma temática importante no processo da vida eterna e da nova terra que será criada. Se eu não acredito em Deus como meu Criador, eu descartei a possibilidade dele criar novos céus e nova terra. Então acabou o meu futuro. Tudo que eu preciso ter é usufruir do tempo de vida que eu tenho aqui na terra. Acabou, Zé Fini morreu e acabou a esperança. Só que nesse caso, essa promessa de que o apóstolo João viu lá em Apocalipse, novos céus e nova terra, é a recriação, a restauração de todas as coisas. A cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Olha só que coisa interessante. Enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É uma restauração de todas as coisas. Eu sei de onde vim e agora para onde vou. Agora para onde vou. O testemunho de Paulo confirma esse relato de João em Apocalipse 1. Quer ver? Leia Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Não é só a terra que será restaurada. Nós também seremos transformados de glória em glória. Interessante que essa restauração, ela nos coloca na condição em que Adão e Eva estavam antes de pecar. Então, Deus recria todas as coisas. O testemunho é de João em Apocalipse, o testemunho é de Paulo em Filipenses, de que a volta de Jesus ela é real, a nova terra é real e a restauração da nossa vida também é real. E finalizando o estudo de hoje, Aline, eu reservei um texto extraordinário que para mim ele representa muito. Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Seja essa a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança, porque esta palavra de testemunho foi dita por Cristo Jesus. Certamente venho sem demora. O meu apelo nesta manhã aos nossos ouvintes é: prepare-se para o encontro com o Senhor Jesus. Ele em breve voltará. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Amém. Podemos orar? Podemos. Querido Deus e Pai, obrigado por essa promessa extraordinária da tua breve volta.
Permita que cada colaborador, cada ouvinte, cada internauta, cada pessoa que ouvir esse estudo, Senhor, tenha despertado no seu coração interesse para se preparar para a breve volta do Senhor Jesus. Que tu logo venhas e possa restaurar todas as coisas e a nós também. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, pastor Wellington, por estar aqui conosco. Quem quiser continuar estudando a Bíblia, onde ele encontra? Como pode encontrar aí para continuar estudando a Bíblia? Foi uma alegria, Aline, que estar aqui com você e você ouvinte também durante esse período. Que Deus abençoe. Eu termino dizendo: Maranata! O Senhor logo vem! Amém! Aí, Bíblia ao Ponto, você encontra nas redes sociais, pode acessar. Tem no YouTube, tem também, você encontra no Instagram, para seguir estudando a Bíblia. Virão outras séries, já fica na expectativa, que a gente ficou com gostinho de quero mais, encerrando essa temporada com chave de ouro, falando da volta de Jesus. Você ouviu a Bíblia ao Ponto.